Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Você lembra do Braga Neto, né? Então, Braga Neto e companhia estão assim, na beirinha de perder a principal mamata deles, que é o quê? O salário. E o salário que não é pequeno não, tá? Não só o Braga Neto. O que eu mais queria que acontecesse com esses militares golpistas, esses 28 que foram indiciados pela tentativa de golpe, é justamente que eles perdessem o salário que é pago com dinheiro público. E parece que isso vai acontecer. Pois é, tem uma mudança aí no meio do caminho das regras, e essa mudança vem de uma proposta do governo Lula para acabar com aquela palhaçada chamada de morte ficta, que é quando o militar é expulso das Forças Armadas e ele é dado como morto. Então, se ele morreu, a esposa, a viúva, passa a receber a pensão, ou então uma filha, se ele não tiver uma esposa, né? Ou seja, muda nada. A diferença é que o salário para de cair na conta dele e passa a cair na conta da esposa. Tudo bem que ele não pode separar, né? Senão ele perde o direito da grana, porque aí fica tudo para a esposa. Mas se ele se mantiver casado, tudo bem, vai ficar de papo ar, de barriga para cima, sem fazer absolutamente nada e recebendo o salário do mesmo jeito. Mas isso vai mudar e vai afetar os indiciados pela tentativa de golpe. E também, vou te contar que o Paulo Gonet, que todo mundo ficou falando que ficava dormindo, que não denunciava o Bolsonaro, que não prendia o Bolsonaro, então, o Paulo Gonet cancelou as férias para poder analisar o inquérito do golpe. Então, a denúncia vai vir muito antes do que se imagina, tá? E não é só ele que cancelou as férias, não. O Xandão também cancelou as férias dele para ficar trabalhando, esperando a denúncia dos golpistas. Vem comigo que eu te conto essas histórias todas. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E também te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho. Te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo sempre chega primeiro, o link está aqui na descrição. E também te peço, se puder, se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque esse aqui é um trabalho de jornalismo independente. Eu não tenho patrão, não trabalho com uma empresa de comunicação. A receita vem da contribuição de quem assiste esse conteúdo. Então, se você puder contribuir, agradeço muito. Você pode ser membro do canal. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro. E aqui em cima tem essa chave Pix, que a maioria usa, inclusive. E se você não puder contribuir com nada, contribua com um like, com um comentário inteligente para engrandecer o debate, com a sua inscrição, principalmente. Tá pago. Mas vamos nessa. Vou te contar essa história que é ótima. Seguinte, fim da pensão para familiares de militares expulsos evita benefícios a eventuais condenados por trama golpista. Matéria da CNN Brasil, né? E do que ela está falando? Está falando justamente dessa tal de morte ficta, que é um absurdo, né? Eu já falei num vídeo anterior, nesse vídeo aqui que está aparecendo para você agora, a prisão 5 estrelas de Braga Neto. Esse vídeo eu comento justamente sobre a mamata do Braga Neto num presídio especial, numa cela que não é uma cela, é uma suíte, com geladeira, ar-condicionado, um banheiro privativo, armário para guardar as roupinhas dele organizadinhas, uma cama deliciosa, com lençóis novinhos, enfim. Ele está na mamata, mas por enquanto, ele ainda não foi julgado nem condenado. Mas tudo indica que a partir do momento que ele for condenado, ele perde tudo, inclusive e principalmente o salário dele. E não é um salário fraco não, tá? O salário do Braga Neto gira em torno de R$35 mil. Braga Neto tem salário de 35 mil e declarou R$1.600.000 em bens. 35 mil reais, salário de um general de 4 estrelas, que é o mais alto na hierarquia das Forças Armadas, do Exército. E não é só ele que vai perder o salário não, tá? Heleno, o próprio Bolsonaro, que tem lá a aposentadoria de militar dele, que também vai perder, e todos os 28 militares que foram indiciados nessa tentativa de golpe. São 40 ao todo por enquanto, vai aumentar. Desses 40, só 12 são civis, 28 são militares. E todos eles possivelmente vão sair das nossas costas, porque é a gente que paga o salário desses golpistas, mas isso vai acabar, tá? Se Braga Neto for condenado como civil, o que acontece, o que ocorre na justiça militar? Então, essa dúvida é justamente porque existe a justiça militar, né, que geralmente é quem julga os crimes cometidos pelos militares, mas nesse caso, o Braga Neto está respondendo na justiça civil. Por quê? Porque o crime dele não foi cometido enquanto militar, dentro do Código Militar.
Ele cometeu o crime de tentativa de golpe de Estado enquanto civil, enquanto cidadão brasileiro que ocupava um cargo no governo do Bolsonaro, era ministro, e aí resolveu ajudar a montar todo o estratagema para dar um golpe de Estado e impedir o Lula de tomar posse, né? Se ele for condenado na justiça civil, que é a justiça comum, existe um dispositivo lá no Código Militar que diz o seguinte: todo militar que é condenado a mais de 2 anos de prisão, ele deve ser considerado indigno das Forças Armadas. Esse é o nome, indigno. E o que acontece quando ele é considerado indigno? Ele é excluído do quadro das Forças Armadas. Se ele estiver na ativa, ele é expulso. Se ele já estiver na reserva, ele perde a patente de general, no caso do Braga Neto, né? Tem outros patentes, tem coronel, tem major, tem gente enrolada aí de várias patentes. Perde a patente, mesmo já estando aposentado, mesmo já estando na reserva, e passa a ser considerado morto. Ó, essa pessoa aí morreu para mim, morreu para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica. E aí, como morreu, tem essa história de transferir a pensão para os familiares, para os herdeiros, né? A esposa ou a filha. É isso que vale hoje, é a tal da morte ficta, que é uma lei de 1960. E essa lei está para cair, porque o governo está mexendo os pauzinhos para mudar isso. O governo enviou ao Congresso proposta que pode fixar a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria militar. Nessa proposta de corte de gastos, o governo propôs também alterar um pouquinho, não é nem muito, a aposentadoria dos militares, porque hoje eles podem se aposentar com 53 anos. Enquanto você, trabalhador civil comum, não se aposenta com menos de 65, e às vezes pode até ter que contribuir 40 anos ou mais até chegar lá, os militares não. Eles têm que ter 35 anos de contribuição. Muitos entram nas Forças Armadas com 18 anos, e no caso dos oficiais, muitos entram até antes, né? Tem as escolas de oficiais que conta o prazo, então tem lá a escola de cadete da Força Aérea, tem a escola da Academia Militar das Agulhas Negras, no caso do Exército, que forma oficiais, e muitas vezes eles entram nessas escolas até antes de fazer 18 anos, e tudo isso está contando. Então, com 53 anos, completaria lá 35 anos de contribuição, eles vão para a aposentadoria, que é a reserva. Aí o governo está propondo aumentar para 55 anos, 2 aninhos só, 55 anos, a idade mínima para a aposentadoria. Os militares não gostaram não, mas não tiveram muito o que fazer, principalmente diante desse cenário que a gente está vendo aí, né, que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão cheios de militares golpistas. Então, por conta disso, o governo fez esse projeto de lei, mas ele não altera só isso, ele altera mais, ele elimina, acaba com essa história da morte ficta, desse militar que é dado como morto, se for um bandido, e passa a pensão para os familiares. Isso acaba. Se a lei for aprovada antes da condenação do Braga Neto e de Companhia Limitada, e provavelmente vai ser aprovada antes, deve ser aprovada bem rapidamente, isso significa que eles, sendo condenados e expulsos, eles não têm direito a essa história de morte ficta. E aí fica sem a mamata de 35 mil por mês. Vai ter que se virar para ganhar a vida. Se é que vai sair da cadeia vivo, né? Por quê? Porque vai cumprir uma pena gigante, vai pegar mais de 30 anos de cadeia, a maioria desses caras todos aí indiciados no inquérito do golpe vão pegar mais de 30 anos. Quando sair da cadeia, vão sair sem grana nenhuma. O que tem nessa proposta do governo também para o período em que eles estão presos? Adivinha? Auxílio reclusão. Pois é. A família desses militares, no período em que eles estiverem presos, vão receber o auxílio reclusão. Esse auxílio que eles falam tanto mal. Agora, no dia que o sujeito tirar o pé da cadeia, mesmo que seja para o semiaberto, né? Sai de dia e volta à noite, a partir desse momento ele perde o auxílio reclusão, a família perde, e aí vai ter que trabalhar, vai ter que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Vai ter que, de repente, pintar a guia e sarjeta remuneradamente para poder ganhar a vida, porque vai perder a mamata. Pois é. Indiciados veem traição de Bolsonaro em estratégia de defesa. Até comentei isso recentemente, inclusive num vídeo. O vídeo é esse aqui, ó. Né? Bolsonaro entrega parceiros e culpa Heleno e Braga Neto. A defesa andou falando, olha, o Bolsonaro não tinha nada a ver com o golpe, não. Pode ver que lá naqueles documentos que eles escreveram, eles iam criar uma comissão que ia administrar o país. Então o Bolsonaro é vítima também. O Bolsonaro ia ser traído. Eles iam dar um golpe no golpe.
E aí os caras não gostaram, obviamente, dessa estratégia de defesa do Bolsonaro. Espera um pouquinho. Né? Tá abandonando a gente. Já abandonou um monte de gente, né? É bem hábito do Bolsonaro abandonar aliados pelo meio do caminho. Agora, tem algumas pessoas que, se ele abandonar, ele vai se dar muito mal. Por quê? Porque são pessoas muito próximas, muito importantes no esquema do golpe e militares de alta patente, no caso desses dois aqui, né? Do Braga Neto e do Heleno. Se eles resolverem entregar tudo, Bolsonaro já era. Né? Então, o que acontece? Depois que a defesa do Bolsonaro veio com esse papo, o próprio Braga Neto, a defesa dele emitiu uma nota lá fazendo aquele alerta. Né? Defesa de Braga Neto ressalta a lealdade do general a Bolsonaro. Ou seja, olha, não me traia, não me entregue, senão eu te entrego, Bolsonaro. E aí funcionou. O recado do Braga Neto funcionou para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro correu para as redes sociais depois de um tempo e fez uma postagem que eu também já comentei, né? A prisão do general. Há mais de 10 dias o inquérito foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhando ao MP. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Jair Bolsonaro. Aí ele inventa uma mentira, né? Porque as investigações não estão concluídas. Você vai ver, inclusive, nesse vídeo, continuidades que as investigações vão ter, inclusive com o Braga Neto. Então, assim, ele deu uma cena, falou, olha, não vou te abandonar não, fica tranquilo, calma, não fica nervoso com essa história que o meu advogado andou falando. E aí, né, o negócio foi lido pelos aliados, tanto do Bolsonaro quanto do Braga Neto. O aceno de Bolsonaro é visto como um recado para Braga Neto não delatar. Blog da André Sadi. Daí o Braga Neto, ó, bom, aí ficou melhor, porque eu achei que você estava virando as costas para mim. E aí fizeram meio que as pazes, pelo menos por enquanto, né? Por enquanto, tá aparentemente tudo bem. Depois de 4 dias preso, o Braga Neto troca de advogado. E aí tem gente que começou a falar, será que ele vai fazer uma delação premiada? É isso? Então, aparentemente, pelo menos nesse momento, não é isso que está no horizonte dele, não. A influência de Bolsonaro na troca de advogado de Braga Neto. O próprio Bolsonaro teria influenciado o Braga Neto. Por quê? Porque o Braga Neto tinha um advogado que não era assim famosão, medalhão nacional. E aí a avaliação dele dizia, olha, a coisa complicou demais para o Braga Neto, por conta dessa história dele ter sido preso por interferir nas investigações. Inclusive, as provas que já foram divulgadas contra ele são muito fortes. Aí a turma do Bolsonaro falou, era melhor você ter um advogado mais medalhão, um cara mais respeitado, que chega nos lugares e impõe respeito. Por quê? Porque a situação está muito ruim. E aí o Braga Neto trocou de advogado. Tudo indica mesmo que tenha sido por influência do Bolsonaro, o que é um sinal de que, por enquanto, os dois estão de bem. O Bolsonaro baixou a bola, o Braga Neto falou, bom, se ficar assim, beleza, não delato, né? Delação de Braga Neto é bastante improvável, mas não é impossível, dizem pessoas próximas ao general. Ou seja, de novo, eu não quero delatar Bolsonaro, mas se você me jogar na fogueira, você é obrigado a fazer isso. É esse o recado que está sendo passado novamente. E aí, nesse próprio texto aqui, que é do blog da Natuzaneri, da Globo News, está dizendo o seguinte, olha só. Evidentemente, dizia-se o mesmo sobre Mauro Cid quando começou a circular que ele podia fazer uma delação premiada. A avaliação que se fazia naquele momento era que, por estar sempre tão perto de Bolsonaro, caso houvesse uma delação, ela seria demolidora. Como foi demolidora, entregou todo mundo. O Braga Neto está preso porque o Mauro Cid entregou o Braga Neto, né? Mas antes do Mauro Cid assinar um acordo de delação premiada, falavam a mesma coisa. Não, Mauro Cid não vai delatar, imagina, ele é leal ao Bolsonaro. No entanto, a gente viu o que aconteceu, né? Então, não dá para confiar 100% que o Braga Neto não vai delatar, até porque depende muito do quê? Das provas que a Polícia Federal tem contra ele e do quanto ele vai se sentir encurralado. Porque a delação premiada ela serve para você diminuir a pena. Se ele vê que vai pegar uma pena máxima, que vai se lascar sozinho, é possível até que ele delate para tentar ficar menos tempo preso. Vai tudo depender aí da hora que a polícia sentar com ele com as provas na mão e falar, ó, sabemos tudo isso de você. E agora? E isso está para acontecer. Esse papo vai acontecer já já. A Polícia Federal considera ter elementos suficientes para indiciar o assessor de Braga Neto, o coronel Flávio Botelho Pellegrino. Era o assessor direto, o braço direito do Braga Neto. Tipo,
Do mesmo jeito que o Mauro Cid era o ajudante de ordens do Bolsonaro, esse coronel, o Pellegrino, era o braço direito, era o Mauro Cid do Braga Neto. E aí a polícia vai incluir o indiciamento dele no relatório final. Então, já são 40, vai passar a ser 41, pelo menos. E tem mais gente para entrar ainda, tá? Porque a investigação continua. E aí esse é mais um que pode se ver numa situação apertada e resolver delatar. Por quê? Porque também vai querer reduzir pena. Então tem mais gente aí. Já falaram, inclusive, de possível delação do general Mário Fernandes, que é aquele cara que estava gerenciando o plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, que se ele se vê sozinho também pode delatar. Então, assim, tem uma galera que ainda pode abrir o bico. Braga Neto deve conceder novo depoimento à Polícia Federal após análise de celulares apreendidos. Agora, no sábado passado, quando ele foi preso, o novo celular dele foi apreendido pela Polícia Federal. Além disso, o coronel Pellegrino, que é o assessor dele, também teve busca e apreensão. A PF apreendeu 4 notebooks, 2 celulares, 36 pendrives. E tudo isso está sendo vasculhado, periciado. E aí novas conversas vão ser encontradas, novos arquivos vão ser encontrados. E aí depois que a polícia analisar tudo isso, ela vai chamar o Braga Neto para prestar mais um depoimento, para falar, olha, tem umas coisinhas aqui para você explicar, general. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Então, nesse momento é que tudo pode acontecer, porque a depender do que a Polícia Federal vai encontrar e vai colocar na mesa, ele pode falar, me ferrei, não tenho por onde escapar. Melhor entregar para ficar menos tempo preso. E isso pode eventualmente acontecer. Embora ele não queira, porque ele não quer ser visto como traidor no meio militar, mas ele já está inclusive sujo na rodinha militar. Né? Os militares estão todos putos da vida com ele. Por quê? Porque ele xingou o comandante do exército de cagão, ele mandou ameaçar familiares de generais e de outros comandantes das Forças Armadas que não concordavam em participar do golpe. Então está todo mundo puto com ele. Porque ele traiu os militares de uma maneira geral. Então, assim, não vai ter muita gente para defender o Braga Neto, não. E aí tudo pode acontecer, né? Inclusive, a denúncia deve sair bem mais rápido do que se imaginava, tá? Porque inicialmente se esperava que a denúncia do Paulo Gonet só fosse sair em fevereiro, na volta do recesso parlamentar, porque agora, do recesso judiciário, porque agora recesso fim de ano, depois tem férias, aí só volta em fevereiro. Mas o Gonet vai trabalhar nas férias e cresce a expectativa de denúncia rápida no inquérito do golpe. Pois é, o Gonet já avisou, já mandou um ofício lá para o Supremo Tribunal Federal, avisando o seguinte, ó, beleza, sai agora de recesso fim de ano, Natal, Ano Novo, janeiro estou de volta, janeiro eu não vou tirar férias, vou analisar esse inquérito. E então, o Supremo Tribunal Federal, lá internamente, analisa que em janeiro mesmo, essa denúncia pode ser apresentada. E vai ter gente esperando. Pois é. Olha só, texto da matéria. A expectativa de ministros do STF é que Gonet tome providências, como a eventual apresentação de denúncia contra Bolsonaro e outros 39 indiciados, ainda em janeiro. Segundo um auxiliar do procurador-geral, essa possibilidade passou a ser considerada na PGR, sobretudo depois da prisão do general Walter Braga Neto. A legislação prevê que processos com investigados presos sejam mais céleres. Então, assim, quando já tem suspeito preso, o inquérito, o processo judicial anda mais rápido, para evitar que essa pessoa fique presa à toa. Né? Vai que ela é inocentada. Não parece ser o caso aqui. Mas a regra geral dos processos é essa. Se tem réu preso, o processo anda mais rápido. Relator da investigação no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, também continuará trabalhando em janeiro. Então, quando o Gonet apresentar a denúncia, Xandão vai estar lá na porta, assim, bracinho cruzado. Dá aqui o papel, querido, dá aqui que eu mesmo assino. Né? Desde 2019, Moraes tem enviado todos os anos ofício à presidência do tribunal informando que vai trabalhar normalmente no período de recesso e férias. Então, desde que foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Temer, ele foi nomeado em 2018. Em 2019 ele já começou a falar, ó, não vou tirar férias em dezembro e janeiro não. Então Xandão vai estar lá, esfregando as mãozinhas, esperando a denúncia do Paulo Gonet. E, só resumindo, né, uma vez condenados, além de cadeia, ainda vão ficar sem grana.
É isso que se espera. E ó, mudando um pouquinho de assunto, saiu uma pesquisa aí, aliás, duas pesquisas relacionadas a essa história da democracia, da tentativa de golpe, e eu queria comentar essas pesquisas com você. É coisa rápida, tá? Datafolha, 52% acham que Bolsonaro tentou dar golpe para seguir na presidência. Datafolha ouviu 2.000 e poucas pessoas e a conclusão foi essa. Mais da metade dos brasileiros entendem que o Bolsonaro é golpista, tentou dar um golpe. 46% das pessoas acham que o ex-presidente sabia do plano para matar o Lula, ou seja, além do golpe, ainda o plano de assassinato. Índice vai a 50% entre os 63% que dizem conhecer o caso. Então, assim, claro, nessa pesquisa tem uma galera que não está bem informada a respeito do processo, não está acompanhando o noticiário, não recebeu informação. É por isso que o número é 52% das pessoas que acham que o Bolsonaro deu golpe, não é 70, 80, porque tem uma galera que não é pequena, que não está nem aí, não está sabendo o que está rolando, não está acompanhando o noticiário. Então, dentre as pessoas que conhecem bem a história, a maioria entende que o Bolsonaro é golpista e também entende que o Bolsonaro é assassino, porque se ele sabia do plano para matar o presidente eleito, isso é coisa de assassino. Essa é a visão que o brasileiro tem do Bolsonaro nesse momento. Isso coloca ele de barbas de molho, né? Por quê? Porque, assim, é tipo um boi já indo para o matador. Ele sabe que vai ser preso e possivelmente não vai conseguir aquela mobilização que ele esperava para defendê-lo. Porque a maioria dos brasileiros acham que ele é golpista. E mais, a maioria dos brasileiros acham que isso não é uma coisa boa. Pois é. Da mesma pesquisa, um outro apontamento. 69% dizem preferir a democracia. 8% são os golpistas ditadores. Então, assim, 8% dos brasileiros. É muito menos, inclusive, do que as pessoas que se declaram bolsonaristas. Tem um monte de gente que se declara bolsonarista que não é a favor de golpe de Estado, de governo militar, de ditadura, é a favor de democracia, é a favor de ter o direito de votar para escolher o seu presidente. O levantamento anterior, que tinha sido feito em março desse ano, era 71% das pessoas que eram favoráveis à democracia. Agora 69%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então o que significa é que não mudou nada. De 69 para 71 está dentro da margem de erro, ou seja, 7 em cada 10 brasileiros gostam, preferem a democracia. 8% querem mesmo é que os militares tomem conta do poder e, ó, chumbo no lombo da galera. E tem 17% que foi perguntado que, ó, tá nem aí, democracia, ditadura, não tô nem aí, não me envolvo com isso, não quero saber. Uma parte das pessoas são completamente alienadas com essa ideia de democracia ou ditadura. Mas está aí. A esmagadora maioria dos brasileiros entende a importância da democracia e defende que a democracia deve permanecer. Deve permanecer esse sistema político em que a gente escolhe quem governa o nosso país. Em todas as esferas, no município, no estado, no governo federal, né? Sem que um ditador se instale lá no poder e fique determinando como é que vai ser a nossa vida. É assim que o brasileiro pensa. Então, somados esses dois números, assim, é um cenário muito ruim para o Bolsonaro. Que a grande maioria defende a democracia e a maioria acha que ele é golpista. Logo, a coisa está ruim para ele. É isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira. Eu deixo para você um abração, peço para você se inscrever no canal, para ativar o sininho, para poder entrar no nosso grupo de WhatsApp. Reforço, o conteúdo sempre chega primeiro lá, o link está na descrição. E ó, se tiver alguma sugestão de pauta, alguma dúvida, eu sempre falo isso para as pessoas, manda mensagem para mim, manda no meu direct. Se você entrar no grupo de WhatsApp, meu número está lá, você pode mandar mensagem direto para mim e a gente vai discutir aqui essas possibilidades que estão acontecendo na política brasileira. Está chegando o fim do ano, daqui a pouco começa o recesso parlamentar, dia 20, né? Os deputados e senadores entram de férias e aí vai ter muitos dos assuntos que a gente discute o ano inteiro que não vão estar rolando durante aí 45 dias, mais ou menos, que é o período de recesso mais férias. E aí a gente vai ter que discutir outros assuntos. Então, eu conto com você também para sugerir assuntos, para tirar dúvidas, falar sobre fake news, falar sobre as coisas que o governo está fazendo. Manda mensagem para mim que a gente discute esses assuntos. Eu sempre conto com a sua contribuição intelectual, que você coloque a sua dúvida, que você me mande as suas perguntas, que você encaminhe para mim as coisas que estão rolando nos grupos bolsonaristas,
de WhatsApp, o que você recebe lá da tua tia, da tua sogra, do teu cunhado, e a gente discute isso, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço para você, tchau.